Estamos iniciando agora nosso programa Nova Friburgo de A a Z, programa jornalístico que repercute os fatos em destaque em nossa região. No programa de hoje nós teremos a presença do Renato Cordeiro, com o nosso futebol especial, e também com o Dr. Jorge Gonçalves, falando e repercutindo esse período eleitoral, agora com o início do programa de rádio e televisão. Você que está nos assistindo vai encontrar os candidatos na rua, fazendo aquelas propostas que quase nunca são realizadas e aquelas que não são propostas são realizadas. Aquele negócio do beijamão e aquele emprego por fora. Toma cuidado porque isso está de volta. E você que é eleitor pode mudar o decurso dessa história. Então, só para a gente ajudar você a participar e a ver os novos candidatos, nós vamos estar aqui apresentando nosso programa falando de eleições de 2024. Daqui a pouco a gente volta, vamos futurar juntos. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. Para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagem Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 35 24. Um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix. Olá, amigos. Chegou agora a hora do esporte em Nova Friburgo de Asa. Lógico e evidente que essa semana nós teremos duas partidas importantíssimas para o futebol brasileiro, já que o Brasil encontra-se na 6ª colocação na fase classificatória para a próxima Copa do Mundo e está justamente nesse jogo contra o Paraguai, que será no dia 10, porque sexta-feira agora o Brasil vai jogar contra o Equador, uma necessidade urgente de vitória, porque a seleção brasileira tem que sair dessa situação de dificuldade, e na terça-feira brigar com o Paraguai já numa condição de vantagem. Por quê? Hoje estão com o mesmo número de pontos. Se vencer, o Brasil fica 3 pontos na frente. Depois, se ganhar o Paraguai, segura o Paraguai e dá um pulo à frente. Então, isso em termos de seleção brasileira. Algumas coisas nós questionamos
por exemplo, eu acho, na situação de dificuldade da seleção brasileira, ficaria de bom vice se o Dorival convocasse o Thiago Silva para disputar essa eliminatória. Jogador experiente, jogador que está em boa fase, e isso faria com que organizasse a seleção brasileira em termos defensivos. Ponto. Não foi convocado, mas o Brasil tem totais condições para essa vitória. Por que eu comecei pela seleção brasileira? Eu comecei pela seleção brasileira porque todos os clubes cariocas terão 14 dias para fazer uma pré-temporada. O Botafogo é privilegiado. Ele jogou no sábado e só vai jogar, se não me engano, dia 11 e depois dia 14. O Botafogo tem uma partida aí que ele vai antecipar. Mas o Botafogo é o líder absoluto do Campeonato Brasileiro. 50 pontos, posição, não digo que seja tranquila, porque isso mesmo aconteceu no campeonato passado e ele conseguiu sobreviver. Então, cabe ao Botafogo fazer uma boa pré-temporada para que confirme, já que o Botafogo, a última vez que foi campeão, foi em 95, então, brasileiro. Então, há uma necessidade do Botafogo vencer. O Flamengo, infelizmente, no domingo, perdeu para o Corinthians. Jogo meio diferente, Flamengo com diversas ausências, principalmente do Arrascaeta. O ser pensante do Flamengo não estava dentro de campo. Do momento que o Arrascaeta não joga, o Flamengo cai para 80%. E se Gerson não jogar, cai para 60%, 70%. É uma partida muito ruim do Flamengo e com isso amargou a derrota de 2-1 para o Corinthians. O Vascão continua aí, mais uma vitória. O Vasco tentando chegar no G6, muita fibra, muita vontade, muita determinação. Não é um time técnico, mas é um time que entra em campo e se doa os 90 minutos. Parabéns ao treinador do Vasco e fazendo uma boa apresentação. E o Fluminense saindo aí da área de desconforto. Mais uma vitória. Com o Mano Menezes, o Fluminense que tinha ganho 6 pontos com o Diniz, já ganhou 21 pontos, se não me engano. Então já está com 27 pontos. Está 2 acima do primeiro da zona de rebaixamento. Na próxima partida, que vai ser contra o Juventude, que vem despencando na tabela, faz com que o Fluminense tenha mais uma vitória, lhe dá uma tranquilidade e até possibilitar coisas melhores. Chegar no G6, principalmente, que é o objetivo de todos os clubes do Rio. Eu fico muito feliz de ver os clubes do Rio, Botafogo, primeiro colocado, Flamengo, ali também na zona de cima, no terceiro ou quarto colocado, o Vasco chegando e o Fluminense saindo dessa zona. Por que eu digo isso? Nós moramos no Rio de Janeiro. Não adianta ter um Flamengo forte com o Botafogo fraco, com o Fluminense certo e o Vasco forte. Então, todos têm que se unir em prol do futebol do Rio para que não passemos nenhuma decepção com um time desse na segunda divisão. É isso aí que nós temos de esporte para essa semana e semana que vem retornaremos. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 35 24. Um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos.
E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem para Nova Mix. Estamos de volta com o nosso Nova Friburgo de AZ, hoje trazendo o nosso companheiro e comentarista político com experiência dos bastidores, Dr. Jorge Gonçalves. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, Eduardo? Podemos falar Jorge Gonçalves ou Jorjão também, né? Jorjão. Mas, ô Jorge, a gente falava semana passada do início da campanha, né? Ela começou a ser desenvolvida nas ruas, com alguns candidatos inaugurando comitê e tal, aquela preparo, né? E agora estamos gravando hoje, sexta-feira, dia 30, começou para valer na rádio e na televisão. Vamos ouvir os candidatos, as propostas e também começa daqui a pouco os debates. Como é que você vê essa fase que, vamos dizer, a fase mais decisiva da campanha? Agora é a reta final, né? Tá vendo? Agora é o momento em que você tem o eleitor trocando de canal porque está no horário eleitoral e fica naquele não quero ver, já chega. Ou aqueles que ficam esperando de forma ansiosa para ver as propostas de cada candidato. Tem muita gente. Que é importante para a gente poder saber decidir, né? Ouvir as propostas, ouvir o que se tem de projeto, que é o mais importante. E agora é esse momento, né? Tivemos uma semana um tanto quanto fria ainda, né? Das duas maneiras, né? Frio do tempo e frio da campanha. Frio na campanha, frio na campanha por frieza de recursos. E aí você falou de recurso, falando de fundo eleitoral, será que ele já chegou às mãos dos candidatos? Essa semana, né, como eu havia lhe dito, na semana passada ainda não tinha chegado nada. Essa semana começou alguns partidos... Até 7 de setembro, que é essa semana que vem. Isso, essa semana que começou alguns partidos a fazer a distribuição do fundo partidário. Como a distribuição do fundo partidário tem critérios que é exclusivo de cada partido, o partido escolhe aonde alocar os recursos dessa distribuição, uns fazem... O partido não é obrigado a colocar em todos os 90 municípios, ele vai botar onde ele concentra o recurso. Tem o candidato, né, que tem uma boa paciência. O que normalmente eles fazem? Essa distribuição do fundo é de acordo com a probabilidade de vitória, onde eles vão achar que preferem investir mais, e também no relacionamento com os parlamentares que estão nas cadeiras, que são os deputados estaduais e os deputados federais, que estão de olho nesses candidatos. Você diria que aqueles que têm mais representatividade têm mais possibilidade de um recurso melhor, já sendo o candidato que esteja bem colocado nas pesquisas. Vamos entender um pouco, é bom que o público entenda como se dá um pouquinho desse processo de distribuição, né, e dos gastos. A Justiça Eleitoral define para cada município um teto, né, de gasto para o prefeito e um teto de gasto para cada vereador, né? Aqui no município nós temos numa faixa de 2.174 para majoritária, para a campanha de majoritária, e 82, 81... Em torno de 80 mil. Em termos de 80 mil para vereador. Então, cada um tem esse limite de gasto, ou seja, só pode gastar na campanha esse teto, não pode ultrapassar. Não quer dizer que o fundo partidário vai dar a cada um esses valores. Então, o fundo partidário, eles vão distribuir para cada candidato de acordo com um critério interno do partido e com o volume que cada partido recebeu de acordo com a sua bancada
federal, né? Foi essa o critério de distribuição dos recursos, né? Quanto maior o número, né, de representatividade, maior o fundo eleitoral. Isso quem define é quem? A executiva estadual? Então, Vamos dizer, dentro... o partido, na verdade, a nacional recebe o fundo global, né? E faz a distribuição para os estados. E os estados fazem as distribuições para os municípios de acordo com o seu critério. Aí fica um pires na mão, né? Porque o dinheiro, se você pegar o limite de gastos e o recurso que cada partido recebeu de fundo, não cobre o número de candidaturas que se tem. Daí a necessidade de muitos fazerem vaquinhas virtuais, buscarem recursos extra para poder atingir o fundo partidário. O que não pode é ultrapassar o limite de gastos. Porque se o candidato ultrapassar o limite de gastos, ele pode sofrer uma ação da Justiça Eleitoral por abuso do poder econômico. Pode até perder o mandato, se for eleito. Com certeza, são um dos critérios mais fortes para perda de mandato de uma candidatura é o abuso do poder político, o abuso do poder econômico e agora está saindo uma nova vertente de interpretação da Justiça Eleitoral, que é o abuso do poder religioso. Bom, vamos chamar um breve intervalo. Estamos falando aqui com o Dr. Jorge Gonçalves sobre a evolução da campanha eleitoral. Depois do intervalo a gente volta a falar. Vamos futurar juntos? O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. Para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 35 24. Um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem para Nova Mix. Estamos de volta com o nosso Nova Friburgo de AZ, eleições 2024. Estamos aqui com o nosso companheiro Dr. Jorge Gonçalves, que tem experiência política, já participou e participa desse evento, às vezes defendendo alguém, às vezes também participando. Mas o importante para o eleitor que está nos assistindo, você falou uma coisa muito interessante. Tem aqueles que vão desligar por causa do programa eleitoral, mas dessa vez tem um fator a mais, que eles desligam do programa eleitoral, mas vê na internet. As redes sociais, não consegue se afastar. Antigamente tinha mais dificuldade. Verdade. Hoje é um valor agregado muito, muito bom para o candidato. Sim. Se ele souber usar a
vamos dizer, a rede social vai poder também conseguir bons frutos, né? Com certeza. Ainda tem ainda a inteligência artificial também, né? Nessa campanha ainda não estamos ainda tão Mas tem gente... usuário, mas a coisa já está bem evoluída, né? Tem candidatos aí que estão bem... Dá um exemplo de São Paulo, o candidato Pablo Marçal, que não nem vai aparecer no programa eleitoral, mas tem uma forte participação na rede social. É verdade. E tem E está repercutindo. E os programas, os podcasts, ajuda muito. Ele tem despontado, né? Então esse vai ser um fator que vai, vamos dizer assim, ser mais um fator agregado ao candidato. Perfeito. E esse boom que eu vejo dele é exatamente o que a gente está buscando aqui em Friburgo. Gestão. Friburgo ele sofrendo muito há anos, né? Vem tendo dificuldade de operar as coisas de necessidade da população. Transporte, né? Mobilidade urbana, saúde, educação. Vamos dizer assim, regredindo, né? Em vez de progredir. O Friburgo anseia por um gestor de qualidade, né? Nós estamos num estado de inanição de gestão pública. E cada vez mais o povo sente isso na saúde, na educação, no transporte, nas decisões que são tomadas e que acabam prejudicando a população. É aí que está o fenômeno Pablo Marçal, né? Porque ele vem falar para o povo do sucesso, do êxito dele como gestor, das soluções em que ele pega nas consultorias e nas empresas e tem alavancado. E a expectativa de que ele faça isso dentro da administração pública, revertendo em ações públicas, é o que tem feito ele despontar. E esse programa eleitoral vai servir bastante para ver quem já teve experiência executiva. É o que a gente começa agora, dia 30, né? Hoje, exatamente hoje. Essa é a oportunidade. Então tem candidatos aí que participam da gestão executiva, às vezes nem em Friburgo, mas com uma experiência vasta, né, boa, né? E outros que não têm ainda essa experiência e estão tentando passar para o eleitor que teria capacidade para isso. Mas eu acho que nós precisamos, vamos dizer, diminuir essa necessidade, recuperar o tempo perdido, não de apostar em alguém, tem que ser alguém que já tem experiência. Para poder dinamizar isso aí. A gente não temos mais o direito de errar. É verdade. Nós já estamos eu digo assim, as gorduras foram todas queimadas, né? A gente está com um passivo público aí, eu falo isso com muita propriedade porque eu estudei as finanças públicas do município e a gente está numa situação muito complicada, né? E reitero, o atual futuro, né, o futuro gestor e o atual gestor tem uma missão muito complexa, né, e de difícil solução. E a incapacidade... Nós temos hoje um orçamento em torno de R$1 bilhão, até para fazer com que esse orçamento seja completo, tem dificuldade, porque a gente fala 1 bilhão de orçamento a ser realizado. Não tem receita. Pode não ser realizado. Não ter receita. E pode até completar ele, se tiver parceria estadual e federal que possa viabilizar isso, né? A gente tem uma questão complicada, né? Nós não somos assim um dos municípios mais agraciados com royalties, com recursos que venham a complementar. Então fica aí a parte industrial de Nova Friburgo como uma parcela e o comércio como um dos maiores contribuintes, né, da receita pública, né? E a gente ainda tem um outro problema, porque Nova Friburgo é uma cidade que
traz ainda aquela concepção da família imperial. Então a gente ainda tem esse probleminha aí, né, que a parcela do IPTU... E Friburgo já foi vamos dizer assim, dentro daquele... Muitos que estão nos assistindo, são mais novos, não tem essa ideia do que Friburgo já representou em termos econômicos. Quando a capital ainda era no Niterói, né, antes da fusão, Friburgo era contemplado como praticamente um dos maiores PIB do estado, porque você tinha grandes empresas aqui, Filó e tal. Tem um dado aqui que tem um candidato que colocou, que nesses últimos anos Friburgo conseguiu colocar 4 mil e poucos empregos. Naquela época, uma fábrica dessa tinha 4 mil, entendeu? Então, nós ficamos, na verdade, aquele êxodo, as pessoas que vinham do interior do estado para Friburgo para trabalhar aqui, isso não existe mais. Não tem mais emprego para isso. Né? Mas eu gostaria de puxar um assunto, Eduardo, que é de extrema importância para a atenção nesse período eleitoral dos nossos ouvintes. Nossos telespectadores têm que ficar atentos ao calendário dos candidatos. Isso é importante, né? A agenda dos candidatos. Da agenda dos candidatos, que eles têm a obrigatoriedade de informar. Isso não é o cara fazer porque quer, é obrigado a informar a população. Ele tem que informar a Justiça Eleitoral para poder não haver colisão de candidatos nos mesmos locais em hora e dia, né? E também para que as pessoas saibam aonde o candidato vai estar e que atividade ele vai estar fazendo. Pode estar na comunidade dele e gostaria de falar ou reivindicar, mas tem ele fica sabendo, né? E se o candidato não informar e comparecer ao local, ele vai arcar com o ônus aquela famosa responsabilidade objetiva, né? Sim, encontrou as duas torcidas ali, houve um conflito, quem foi lá de forma indevida? A responsabilidade Esse é muito importante colocar, né, para o telespectador. E a gente não tem visto, ó. Eu vi, por exemplo, só uma vez a agenda dos candidatos. Eu acho que isso tem que ser divulgado todo dia, né? Esse calendário é divulgado dia inteiro da semana e por hora, né? Eu observei da semana que passou uma lacuna imensa. Então a gente tira duas conclusões. Uma, os candidatos não foram fazer campanha na rua, nas bases, ou não informaram. Então, é até um alerta aí aos candidatos que tenham cuidado e zelos nas suas campanhas de manter... A Justiça Eleitoral pode cobrar isso dos candidatos? A Justiça Eleitoral vai ficar numa forma passiva, ela não vai controlar. Se você me informou... Ela pode punir se mas se você fizer uma campanha num local que não comunicou de forma prévia, você pode passar pelo dissabor de alguém impugnar e dizer, olha, não vá. E você ter que cancelar a sua agenda, ou se você ir e tiver algum conflito com alguém que tenha reservado aquele local, aquela hora, para fazer um comício, ele ser responsabilizado pelos... Uma coisa também que o nosso telespectador deve estar... Aquele até mais antigo, né? A pergunta que não quer calar, será que tem algum candidato que vai fazer algum comício? Na rua, no bairro, né? Em Olaria, Conselheiro. Antigamente, a grande população eleitoral ficava aguardando o final da campanha para aqueles comícios finais de cada um. Hoje está fulano no centro, um em Olaria, outro Conselheiro, depois troca. Mas era uma presença maciça da população. Democraticamente saudável. Né? Existiam duas coisas bacanas nesses comícios, né? Que não eram comícios, eram showmícios. Quando terminava, você tinha aquele show. A gente mais antiga ainda participou de comício mesmo. Sim. A estrela era o prefeito, o candidato. Porque existia um calor humano, né? No candidato com relação às pessoas. Hoje há um descrédito. Você não vê... A liderança passa pela maneira de tratar a população. Eu fico a pensar, o Eduardo, se hoje o voto não fosse obrigatório, se ele fosse facultativo,
como se daria É uma abstenção grande, imagina se não fosse obrigatório. não fosse obrigatório. Eu imagino exatamente por essa empatia com a política. As pessoas estão se tornando distantes e a gente precisa que elas estejam participativas para que a gente possa colocar no poder pessoas que de fato realizem a vontade popular. Eu acho, inclusive, sabe, não uma crítica ao processo eleitoral, não. Mas ele é muito frio hoje em dia. Você vai lá, aperta uma tecla e acabou. Ou colocando mais ou menos a eleição americana, né? Cada estado, cada município, no caso, além de votar no candidato, tem uma série de propostas que a comunidade faz e vota. Então, isso era uma maneira também de fazer com que o interesse volte. Né? De você obrigar o candidato a realizar as ações públicas que o povo quer. Isso era muito importante. Se a gente inserisse isso dentro do nosso modelo, a gente engessava um pouco dessa liberdade. As pessoas falam do plano de governo, mas não colocam no ar. Quer dizer, ninguém nem sabe qual é. Está lá registrado. Mas qual é o plano? Não, fica um plano genérico, né? É um plano genérico. Saúde, educação, copiar e colar, sem uma definição. Isso faz uma falta tremenda, né? Nossa, falta identidade, falta as pessoas acreditarem no que querem que seja feito para a nossa população. A gente está chegando no final, vou passar rápido, né? Igual o programa para vereador, né? 3 segundos. 3 segundos. Mas aqui a gente fala mais tempo, mas o assunto é tão vasto que a gente tem que fazer e acompanhando. Então faz um alerta e uma conclamação ao eleitor também, que eu acho importante, dele comparecer para mostrar a sua indignação, a sua proposta, votar em candidatos que possam fazer a sua representatividade, né? Seria bacana a gente abrir um espaço, não para fazerem propagandas políticas, mas para que o povo viesse e externasse o que ele quer que o futuro prefeito, né, faça pela cidade. Poderia ter debate para prefeito e debate com a comunidade também. Exato, né? Os representantes estariam numa mesa. Vamos dizer, o que vocês querem? Quais as tuas deficiências? Quais são as suas necessidades? Né? Aonde está te afligindo? Peça ao programa, né, para que a gente divulgue e para que eles possam saber, os candidatos possam saber, né, a missão que eles têm a cumprir com a população. E vamos pedir, então, você que está na rua, ver o candidato passando, fazendo aquela promessa, então cobra dele, pô. Nós queremos isso. Cobre antes, cobre durante e cobre depois da campanha. Jorge, obrigado pela presença mais uma vez. Semana que vem estamos de volta acompanhando o desenrolar da eleição, né? Vou esperar que semana que vem mais aquecido com dinheiro e com a TV, isso aí. Que a gente tenha aí os debates mais calorosos. Vamos ter até um grande evento na próxima 7 de setembro, que tem que ter cuidado na Alberto Brown. É verdade. Porque as representações estarão todas presentes. Verdade, 7 de setembro aí. É tradicional. É tradicional e pode ser um palanque político. É verdade. Bom, eu queria agradecer a você e convidar para o próximo Futurando Nova Friburgo.